bom, gente? Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos ao Pai Celestial e endereçar as nossas rogativas a Jesus para que Ele abençoe os nossos bons propósitos de estudar essa obra e dentro das nossas possibilidades que nós possamos colocar em prática os ensinamentos morais dessa grande revolução interior que Saulo de Tarso soube operar, e pela lição também da misericórdia, não apenas de Estevão, que o perdoou, mas sobretudo de Jesus, que desce até a treva humana na situação onde ele estava, com o objetivo de lhe dar novas perspectivas de luta ainda em vida. Senhor Jesus, nós ficamos aqui diante de vós, com os corações abertos e desejosos, com humildade, que o Senhor também opere essa transformação nas nossas vidas. Nós aqui buscamos uma oportunidade de reabastecer a nossa fé e de ter esperança para vencer todas as provas do nosso dia a dia. Tende compaixão de nós, Senhor, que possamos ser instrumentos nas vossas mãos e que possamos entender a vossa vontade e praticá-la no limite das nossas possibilidades. Vem ter conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Então, antes de começar, como tem até pessoas novas, a gente vai fazer um breve resumo, né? Recapitular o que aconteceu. Bom, mesmo aquelas pessoas que nunca leram a obra sabem que Saulo de Tarso foi autor de uma grande transformação interior, né? Ele era doutor da lei, líder do Sinédrio, e depois de ter batido muito a cabeça com a perseguição aos cristãos, ele decide ir a Damasco para perseguir Ananias e assassiná-lo, liquidá-lo. Ele tinha carta branca do Sinédrio para fazer isso, aprovação do Sinédrio. Inclusive em outras cidades já tinham movimentos parecidos, cidade de Antioquia, a própria Damasco e outras, ali naquelas cercanias. E no momento em que ele atravessa, está prestes a chegar a Damasco, Cristo lhe aparece e ele fica cego. Na época a gente discutiu aqui que essa cegueira material era como a reflexão da cegueira interna que ele tinha, né? Então ele fica cego, reflete algum tempo sobre tudo da vida dele. Então ele consegue ter esse tempo para refletir sobre a vida dele e ele decide naquele momento aceitar o Cristo como Messias. E ele compra a briga, ele advoga a favor do Cristo, ele vai não apenas no Sinédrio, mas nas sinagogas das cidades por onde ele passa, a começar na sinagoga de Damasco. Os judeus simplesmente o repudiam, o chamam de caluniador, de desertor, que aquilo era um absurdo, ele se comportar daquela forma. E dava a ele duas condições: ou ele era um grande hipócrita, de se dizer judeu e agora está fazendo propaganda para Jesus, ou ele estava demente. Eram essas as opções possíveis. Mas Saulo compra a briga, né? Ele arrosta todas as consequências e ele permanece fiel a esse compromisso que ele teve, inclusive para com aqueles que eram seus compatriotas, os seus ditos amigos mais próximos. E a gente parou a leitura justamente nessa parte. Ele chega a Damasco, ele vai na sinagoga, ele começa a falar sobre Moisés, e aí quando ele faz a contextualização para os ensinamentos de Jesus, os judeus começam com aquela discussão farisaica para o atacar. Ele estava transformado fisicamente, porque ele já tinha passado o tempo no deserto. Ele passa um tempo no deserto com Áquila e Prisca. Áquila e Prisca, inclusive, falam dos desmandos do doutor da lei, e ele faz um autoconfesso. É a primeira vez que ele faz uma autoconfissão àqueles que ele perseguiu. E depois de passar por tudo isso, que ele volta para a sinagoga de Damasco, ele é vilipendiado pelos judeus, e os judeus vão para cima dele para o matar. Não conseguem, porque os rabinos mais antigos tentam fazer, né, uma contenção, não vai ter crime aqui dentro da sinagoga. Mas eles planejam a sua prisão.
E foi exatamente nesse momento que a gente parou, porque eles falam que ele está preso, então é uma ordem oral, e aí ele diz não. Primeiro que eu sou doutor da lei, segundo que eu tenho cidadania romana, vocês não podem me prender apenas de boca. Onde está o mandado? E aí fica aquela confusão, enquanto não acham o mandado, ele escapole. Então, é esse o momento histórico, né? Eu queria comentar que ele está naquela fase que ele está sendo chutado pelos antigos companheiros, porém não foi aceito pelos cristãos ainda, né? Está nessa fase de ser aceito ainda, que também acha. Então ele acha que ele é um traidor de ambas as partes, né? Os cristãos acham que ele é traidor, porque ele perseguiu os cristãos, e os judeus acham que é traidor porque abandonou, vamos dizer assim, não abandonou, mas na opinião deles, se transformou num traidor por aceitar Jesus, né? Exatamente. Aí tem uma pessoa que advoga a favor de Saulo, que é Ananias. Ananias é uma peça fundamental nessa história, porque Ananias é aquele que seria morto por Saulo, se ele o alcançasse com essa cegueira moral. Aí o que acontece? Ananias tem uma visão, essa visão está relatada no livro de Atos, né? Um Espírito Santo, né? Um anjo de Deus aparece em Ananias, em algumas traduções dizem que foi o próprio Jesus, dizendo que Ananias tem que ir até a pensão para curar Saulo da cegueira. E aí, essa história é bem simbólica, porque Saulo iria matá-lo, e Ananias vai ali restituir a sua visão. Né? Então, aquele momento gera uma memória afetiva muito grande entre eles. Então, Ananias é um grande protetor, mas isso piora as coisas com os judeus, porque os judeus sabiam da história. Sabiam que Ananias tinha curado Saulo de Tarso, que Saulo de Tarso provavelmente estava louco ou estava se fingindo de morto para poder, na surdina, fazer um ataque ainda mais veemente em relação ao sacrifício dos cristãos. Aí, nessa situação, né, meio difícil, Ananias dá uma sugestão. Prepara tudo, prepara os bolos de cevada para Saulo de Tarso fugir num cesto de vime à noite, madrugada adentro, e ir para Jerusalém. Em Jerusalém, ele não ia passar férias, ele ia enfrentar tantos desafios quanto, que ele precisaria, né, se apresentar no Sinédrio, que era o cenáculo mais alto dos judeus, né, da representação aqui religiosa da raça judaica, mas pelo menos ele ia se livrar daquele empecilho. Então, a gente parou nessa tradução aqui, nessa edição, na página 240, exatamente quando Saulo de Tarso fica no seguinte dilema. Mas será que não seria covarde deixar de comparecer perante a autoridade civil para os esclarecimentos necessários? A gente também se pergunta isso. Não seria mais honroso, mais corajoso dele permanecer lá, né? E, se fosse o caso, ser preso, apedrejado, seja lá o que for, pagar o preço? Mas, por outro lado, ele também pensava, mas também não seria razoável entregar-se ao fanatismo tirânico na sinagoga de Damasco. Ou seja, se ele estava resolvido para fazer as pregações evangélicas, ele era uma peça que poderia ser muito mais aproveitável em outras cidades e falaria de Jesus até que ele fosse efetivamente preso ou não. Então ele também não achava justo se entregar assim. A gente também discutiu isso um pouco nas últimas reuniões, as opiniões se dividem, mas a gente vê que Deus nos aproveita a todos. Aproveita tanto a figura de Estevão, que não foge quando ele foi apedrejado, né? Ele permanece fiel, inclusive sem recursos, sem apoio dos cristãos, ali quando ele foi apedrejado, sozinho. Mas existem também as vantagens advindas desse comportamento de Saulo, que, indo de cidade em cidade, acabava fazendo a propaganda evangélica, né? E assim continuava os seus desafios. Então, a gente, seguindo aqui nesse raciocínio, a gente vê que ele precisou vencer essa grande distância. Eu pesquisei, de Damasco a Jerusalém, são aproximadamente 330 quilômetros. A fuga do riacho é apenas um pequeno trecho, né, para
sair das fronteiras da cidade. Mas 330 quilômetros, aí Emmanuel fala, é uma distância que não poderia ser vencida com menos de uma semana. De fato, se a gente fizer uma média de 5 quilômetros por hora, 8 horas por dia, precisaria de 8 dias, pelo menos, para vencer essa distância. E o mais interessante é que, assim, naquela época, a logística era camelos, dromedários, era o modo de se locomover. Mas Saulo escolhe ir a pé. Por que ele escolhe isso, né? Uma postura assim, asceta, rígida. Acho que é muito dinheiro. Mas ele podia pegar carona, né? Naquela época, esse tipo de coisa também existia, mesmo porque ele era judeu, né? Ele era conhecido. Ela andando com as mães em cima do camelo, isso aí só fez. O carona andar na caravana, você era caminhando atrás, não é? Todo mundo caminhando. Mas os cavaleiros, olha lá, Nelma, se revezavam. Mas aí Emmanuel vai falar, ele preferiu familiarizar a vontade poderosa com os obstáculos mais duros. É como se ele mesmo tivesse se infligido esse teste de resistência, né? Ele passava não apenas pelo calor, pelo sol do deserto, né? Pelo abatimento físico. Veja que nessa época ele tinha poucas pessoas que o animavam para essa tarefa. Os amigos mais próximos tinham virado a cara para Saulo. Mas mesmo assim, ele precisava para si mesmo ter esse teste. Aí a gente poderia pensar o seguinte, será que ele faz isso como uma espécie de consciência de culpa e um autoflagício? Do tipo, eu não mereço ter nenhum tipo de conforto, ou eu preciso, né, sofrer por rotinas duras, né? Seria uma especulação. A outra, eu vou fazer esse teste de resistência aqui, porque se eu permanecer fiel, sem condições nenhuma, né, para poder servir, significa que quando eu tiver algum recurso, eu já terei treinado essa resistência e eu permanecerei fiel. É uma outra especulação que a gente faz. Mas de outro modo, ele fazer isso, vamos supor que ele tivesse condição, mesmo não tendo dinheiro, que até a fraternidade dos cavaleiros com os camelos oferecessem a ele, né? Será que esse tipo de situação não seria também uma forma de suicídio indireto? Por que ele desprezava esses recursos? Eu assisti um Globo Repórter antigo sobre o caminho de Santiago. E sabe que eu me lembrei de Paulo muito, porque as pessoas também fazem o caminho de Santiago muito por essa busca, né? Então eu acho que permeando isso tudo tem a busca dele, porque o quanto você pode refletir caminhando. Às vezes a gente faz uma caminhadinha besta e já tem transformação, né? Então eu acho que tem isso também. Isso. Não é? Eu acho que é mais reflexão. Eu acho que ele começou assim, aquela posição de se isolar um pouco, de ficar sozinho. Ele com ele. Você dá uma caminhada na praia, volta tão mais Sim. tranquila, né? Sim, já se transforma. Isso. E aí, seguindo na leitura, Emmanuel vai dar a ideia de que é por aí mesmo, que ele diz, fazia questão de conhecer o teatro das primeiras lutas do mestre, identificar-se com as paisagens mais queridas, visitar Cafarnaum e Nazaré, ouvir a palavra dos filhos da região, né? Quando a gente vê o mapa da Palestina, a gente tem ali diversas cidades, comunidades próximas, e por todas elas Jesus passou. Por exemplo, a gente tem a conhecida Galileia, tem a Ciro-Fenícia. Eu não sei se vocês se lembram de uma história, essa história está na obra Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues. A apelante cananita era uma mulher Ciro-Fenícia. Nessa região tem o Monte Carmelo. O Monte Carmelo foi quando Elias, o profeta do Antigo Testamento, degolou os profetas de Baal. Jesus volta a esse lugar, né? E quando ele faz as suas caminhadas, uma mulher Ciro-Fenícia com uma criança doente, com uma filha doente, pede misericórdia a Jesus. E os discípulos, pela insistência da mulher, falam, Senhor, despede-a, que mulher insistente, ela nem é cristã. E Jesus acaba curando à distância a filha dessa mulher. A região da Palestina também inclui a Samaria. A gente se lembra das discussões, né, dos judeus com os samaritanos. A parte da Judéia,
Jerusalém, Jericó, as cidades da Decápole, lembram do obsidiado gadareno, todas essas regiões. Então é interessante porque Jesus permeia essas regiões e em cada uma dessas cidades deixa história e Saulo faz esse percurso, passando por essas cidades e conversando com as pessoas que conviveram diretamente à época de Jesus, passando essas histórias. Então hoje, se a gente se emociona tanto lendo o Evangelho, né, que é a história tratada pelos apóstolos, imagine a vivacidade de ouvir o relato de alguém que viveu aquilo. Então é uma emoção muito forte. E aí Emmanuel prossegue falando que ele se encontra com duas personagens do Evangelho que são muito representativas para a história do cristianismo primitivo, Levi e Madalena. E o interessante é por que Levi e Madalena, né? Porque Levi, embora fosse um intelectual, Mateus, cobrador de impostos, né? Tudo indica que ele era um homem bom, porque havia cobradores de impostos que exorbitavam das taxas para se enriquecer, não parece ser o caso de Mateus, mas é alguém que tem o evangelho mais consultado de todos os tempos, né? Se a gente não conhece muito do evangelho, pelo menos o evangelho de Mateus a gente já consultou. É um evangelho organizado, né? Que coloca lá em sequências parábolas. É o maior de todos, é o mais organizado e consultado, o mais popular. E o encontro também de Madalena, com Madalena. E aí ele fala, esse encontro aconteceu em Dalmanuta. Quando a gente lê Amélia Rodrigues também, a gente vê que Madalena, quando estava em Dalmanuta, já havia passado, lógico, a paixão do Cristo, a ressurreição, e Madalena ficou sozinha. Os apóstolos não quiseram a presença de Madalena perto deles, né? Por medo da má fama de Madalena, e ainda mais, isso é uma consideração minha particular, mas eu acredito também um pouco de despeito, de não entender por que Jesus escolheu ela. E aí o que ela faz? Inveja branca, né? E aí ela vai para Dalmanuta para trabalhar para sobreviver. Amélia Rodrigues, também em Primícias do Reino, não dá detalhes da atividade profissional de Madalena. Fato é que ela deixou para trás toda a riqueza que ela tinha, a casa que ela tinha, as posses. Naquela época, um ofício muito comum das mulheres era ajudar nos cuidados de casa e na manutenção das bancas, das feiras, né? Então, provavelmente Madalena ajudava nisso. Também tem um relato de Amélia Rodrigues, que ela a partir desse momento passou a cuidar dos leprosos, inclusive tendo mais tarde contraído lepra. Mas o fato o foco não é Madalena, é Saulo. O encontro de Saulo com Madalena, a gente está aqui diante de um encontro das duas almas simbolicamente mais redimidas, né, de todo o cristianismo. Então pense em todas essas vivências que Madalena teve com Jesus transmitidas, né, a Saulo, e o quanto que aquilo também deve ter alimentado e enriquecido ele, não obstante o trajeto longo, cansativo desses 330 quilômetros. E aí ele chega finalmente em Jerusalém, e aí Emmanuel vai dizer que lá aguardavam a ele, né, outras surpresas não menos dolorosas. Mas mesmo assim ele decide bancar. Então, primeiro que ele, ao entrar na cidade de Jerusalém, ele se lembra de tudo que ele viveu, né? Primeiro que ele deixou para trás. Segundo, que ele se recorda que ele atravessava aquelas cidades, né, correndo com as bigas para encontrar Abigail, né, na cidade de Jope, e tudo aquilo sensibilizam as emoções dele, né? E Emmanuel faz uma descrição do como ele estava transformado, a sua fisionomia, e por causa dessas rotinas do deserto, né? E também por isso as pessoas não achavam, né? Não podiam imaginar, não identificar, não reconheciam ele. Era um homem magro, pálido, barba grande e olhos encovados, que passava arrastando-se de fadiga. Aí a primeira pessoa que ele pensa em reencontrar é a sua irmã, com quem
pelo que a obra retrata, ele tinha uma relação mais ou menos próxima, né? Até então, da sua família, é a personagem familiar que aparece, né? A mãe, a gente nunca viu. O pai tem algumas menções de ouvir falar, mas com a irmã ele convivia. Tanto que Abigail passa um tempo morando com a irmã dele, né? Para se acostumar, se aproximar da família antes do casamento. E aí ele vai onde Dalila morava. E quando bate lá, percebe que era outro dono. Aí aqui a gente vê algo muito parecido com o que em geral hoje a gente observa na sociedade, né? Saulo estava parecendo um mendigo, perguntando sobre Dalila. Provavelmente esse novo dono da residência nem sabia quem era ela, ou não tinha informações dela. E aí Emmanuel vai dizer, né? Ele responde com rispidez. E aí Saulo, ao insistir, mesmo porque era a referência mais próxima da sua família, o dono da casa, o novo dono da casa, acaba dizendo, né? Dar-se-á que eu tenha de prestar contas ao mendigo? E aí o trata mal. E aí a gente fica pensando se nas nossas relações cotidianas a gente também não observa esse comportamento por conta da aparência, né? E é interessante porque muitas vezes a gente não tem noção de quem é. Não falo nem aquela pessoa, mas aquele espírito, né? No próprio Evangelho tem uma mensagem que é mais ou menos assim, aquele a quem nós repelimos, muitas vezes pode ter sido caro para nós, né? Em outras reencarnações. Tanto pelos aspectos fisionômicos ou outros aspectos de conduta. Então ele é posto para fora, sem maiores condições, e aí a hipótese de receber abrigo na casa da irmã foi automaticamente descartado, né? Dalila não morava mais lá. E aí ele continua as suas andanças. E aí decide procurar Alexandre. Aí a gente precisa voltar para a página 66, porque não é a primeira vez que Alexandre aparece nessa obra. Alexandre era um dos seus amigos mais próximos, nos tempos que ele era doutor da lei, ativo no Sinédrio. Aí na página 66, a gente tem um diálogo de Saulo com Sadoc, que era um outro suposto amigo, né? Que a gente já viu aqui que, na verdade, ele se mantinha próximo a Saulo por conta das conveniências políticas, né, e sociais que lhe davam benefício dessa amizade. E aí, no contato com Saulo e Sadoc, Sadoc fala que já está sabendo da noiva Abigail, com quem Saulo se casaria em breve. E aí, nesse diálogo, Saulo explica. O primeiro encontro que tiveram foi em companhia de Alexandre e Gamaliel, seu tutor espiritual, que era rabino no Sinédrio, há 3 meses, numa festividade íntima de Zacarias ben Hanan, adiantado lavrador no caminho de Jope, que ofereceram alguns amigos bem colocados em homenagem à circuncisão dos filhinhos de seus servidores. Zacarias foi o homem, junto com a sua esposa, na casa de quem Abigail morou, né? Depois que o seu pai faleceu, né? Morreu sacrificado. Então, a gente vê que Alexandre e Gamaliel participavam das notícias da vinda íntima de Saulo, então era um amigo próximo. E aí ele resolve procurar Alexandre. Uma revelação muito importante. Alexandre, parente de Caifás. A gente se lembra de Caifás. Tem uma cena célebre do encontro de Jesus perante a autoridade romana máxima, o sumo sacerdote, Anás e Caifás, um sogro, outro genro, que Jesus é levado para eles para ser interrogado. E que aí o soldado romano esbofeteia Jesus na face. Bom, então Alexandre era parente da alta autoridade romana. E tudo isso nos leva a crer o seguinte: Alexandre entender, né, a abdicação de Saulo, de ter deixado toda a sua vida no Sinédrio para trás, por conta de uma nova convicção religiosa, que o Messias é o Redentor, para Alexandre, o preço a se pagar ainda era mais alto do que o de Saulo, porque implicaria em ele ferir essas relações sociais com a alta autoridade romana,
que naquela época era quem governava essa região, né? E Alexandre, primeiro, não o identifica por conta dessa sua fisionomia transformada, e depois que Alexandre então muda o discurso. Aí o que Alexandre diz é o seguinte: muito bem, até que enfim, graças a Deus, vejo que estás curado. Não me enganei esperando que voltasses. Grande é o poder de Deus de Moisés. Implicitamente, Alexandre está dando duas alternativas aqui. Ou eu não te conheço, ou se eu te conheço, você está aqui na minha frente e você voltou porque você se arrependeu, se livrou da sua doença, da sua demência, e agora você aceita Moisés de novo. Não havia conciliação. Aceitar Saulo sem que Saulo aceitasse Moisés. E Saulo, por conta da sua profunda inteligência, percebeu isso naquelas palavras, né? Nas entrelinhas. Aí, seguindo na conversa, Alexandre tenta arrancar uma confissão de que de fato ele estava doente, que se arrependeu e estava ali. E Saulo, mesmo com um desapontamento, ele tenta, de uma forma sutil, não mentir, testemunhar a sua fé, mas também de uma forma que não seja violenta a convicção de Alexandre, porque, acima de tudo, ele respeitava, né? Então, a forma sutil com que Saulo vai explicando não significa, pelo menos eu não vejo assim, exatamente medo, mas cuidado de não ferir a suscetibilidade do outro, né? E aí ele responde: não há engano, com certeza, né? Eu nunca estive doente. Ou estarás mal informado, ou deve ter havido algum outro engano, porque eu nunca estive doente. E aí Alexandre faz uma revelação, que é uma revelação bombástica. Ele diz: Sadoc veio aqui há 3 anos pedir providências enérgicas do Sinédrio para que esclarecesse a tua situação, e depois de longos debates, levou uma ordem de prisão contra ti. Saulo havia sido traído por alguém que havia sido beneficiado diretamente pelo seu pai. A gente já leu isso aqui, que o pai de Saulo financiou ou foi patrocinador de muitos dos estudos também de Sadoc. Sadoc era alguém que se dizia amigo muito próximo de Saulo, e aqui a gente vê que ele mesmo vai até o Sinédrio pedir uma ordem de prisão, um mandato de prisão para Saulo. Só que a gente precisa entender o interesse de Sadoc com isso. Não é que ele tivesse nada contra Saulo, assim como provavelmente Pilatos não tinha nada contra Jesus, mas haviam interesses por trás para fazer isso, né? Saulo, tendo abandonado o Sinédrio, tendo abandonado o posto, né, de destaque no Sinédrio, Sadoc provavelmente teria feito conchavos para poder encontrar um lugar nessa autoridade religiosa entre os judeus. E a forma de pedir a ordem de prisão seria um modo de dizer aos judeus: em mim você pode confiar. Ele ambicionava. Exato. Tipo assim, Saulo ficou doente, está demente, mas eu estou aqui para assumir o posto que Saulo deveria ter honrado. Veja que negócio, né? Política. E aí, Alexandre, além de fazer essa revelação, ainda diz o seguinte: de primeira, eu não acreditei. Eu até imaginei que você tivesse, dito de outro modo, fingido demência para poder se aproximar dos cristãos da Casa do Caminho, a fim de que pudesse estender as suas atividades. E aí Saulo fica mexido com isso. Aí ele diz: mas nesse caso eu seria um hipócrita refalsado e indigno do cargo e de mim mesmo. Ou seja, mesmo Saulo velho, né, o homem velho que era doutor da lei, que perseguia os cristãos, essa hipótese nem passava pela cabeça dele. Porque lembra que logo no início dele, ele vai perseguir os cristãos porque ele achava que tinha, né, esse cargo divino. Não é a minha missão
proteger e honrar a lei de Moisés, né, e acabar com esse negócio de Cristo, de cristão, que é um bando de doido, de blasfemo e caluniador, né? Ele era muito íntegro. Isso. Exatamente. Sempre, né? Dos cristãos. Oi? A suspeita dos cristãos também era essa, que ele era um espião. Sim, sim, de fato. Mas ele se sente ofendido porque Alexandre o conhecia, né? As caras do caminho, não era cristão, né? A cara do caminho. A suspeita era a cara do caminho. É. Alexandre o conhecia. Era alguém que era próximo de Saulo e sabia que ele era um homem íntegro, né? Bom, a conversa vai se seguindo e chega um momento que não dá para conciliar os interesses. E aí Saulo fala toda a verdade. Alexandre, a verdade é que, embora eu tenha começado o movimento de perseguição contra os cristãos, Jesus apareceu-me às portas de Damasco e as minhas convicções de entender, né? Aí Emmanuel vai dizer, não diga que, Alexandre diz, não diga tais absurdos, né? Você está louco, você pirou. A gente vê de fato que tem certas experiências que nem todo mundo entende, né? Que nem todo mundo consegue ainda associar. Só que chega um momento que Alexandre apela, como ele vê que Saulo provavelmente não vai sair, né? Ceder nesse seu discurso, ele começa a apelar para a consciência de culpa. Aí ele diz, a tua família, envergonhada com as notícias que chegaram da Síria, Jaques e Dalila, a irmã, mudaram-se de Jerusalém para a Cilícia. Quando soube da ordem de prisão lavrada pelo Sinédrio contra a tua pessoa, a tua mãe faleceu em Tarso. Teu pai, que te educou com esmero, esperando da tua inteligência os maiores galardões da nossa raça, vive acabrunhado e infeliz. Os teus amigos, cansados de suportar as ironias do povo em Jerusalém, vivem esquivos e humilhados depois de te procurarem em vão. Não te doerá a visão desse quadro? Qualquer pessoa ficaria mexida depois disso, né? Mas ele, nesse momento, tem uma facilidade, ou pelo menos uma força, de manter o seu equilíbrio emocional e de racionalizar aquilo que Alexandre está dizendo, né? E eu acho esse comportamento de Saulo fabuloso, que é o que a gente deveria fazer no nosso cotidiano. Todas as vezes que alguma coisa que alguém diga nos afeta e que a gente, de alguma forma, se melindre, né? Se suscetibilize, a gente deveria pensar como Saulo. Veja só, o ex-autor da lei tinha um coração ranlado de angústia. Ou seja, ele sentiu, né? Ele sentiu, exatamente. Ele não estava indiferente àquela situação, ele estava sentindo. Isso. Mas, isso. 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 Exatamente. Exatamente. E aí, ele pensou, né? A família desorganizada, a mãe morta, o pai infeliz, os amigos execravam-no. Mas qual a participação dele em todas essas ocorrências? O que de fato ele tinha feito? Porque o crime que Saulo cometeu aqui foi ter refeito a sua vida, foi ter mudado a sua convicção. E a gente não é livre para mudar as nossas convicções, né? Pois é. Exato. Então tudo é uma questão de ponto de vista. De ponto de vista. Então, esse momento, né? E isso aqui que Saulo faz não é fácil, né? Porque quando você está envolvido emocionalmente com tudo que ele diz, você sair de si para analisar a situação de fora é difícil. Você tem que ter muita força moral para conseguir isso daqui. Exato. Exato. Aí ele responde: lamento ocorrências tão tristes e tomo a Deus por testemunha de que não cooperei intencionalmente para isso. Ou seja, se a nossa consciência perante Deus está tranquila, se a gente tem convicção, certeza de que a gente não fez nada de mal, por que a gente vai se culpar por algo que a gente não é autor, né? Aí, se a gente for, por exemplo, traçar para a nossa vida,
às vezes a gente tem um trauma infantil e aí a gente continua com essa consciência de culpa e leva isso para a nossa vida adulta, né? E isso influencia os relacionamentos que a gente estabelece agora, a forma como a gente se comporta. Mas a gente pode ressignificar essas emoções a qualquer momento. Saulo é uma prova viva de que isso é possível, né? E aí no finalzinho ele diz: lastimo que os meus afeiçoados se julguem ofendidos, mas é preciso considerar que antes de ouvir qualquer julgamento ocioso do mundo, devemos buscar os juízos de Deus. Opinião tem para tudo, né? Jesus mesmo, coitado, é uma das figuras que mais tem opiniões controversas. Tem quem ame, tem quem odeie. Tem que achasse ele humilde e pobretão demais, e tem quem o ache o símbolo do amor divino, como a gente, né? Então, as opiniões humanas, elas estão cheias das suas próprias conveniências. Nessa obra a gente aprende bem isso. Aí o interessante é que o diálogo prossegue, Saulo continua com a sua convicção, e aí Emmanuel faz aqui uma citação do texto de Mateus, né? Mateus capítulo 19, 16 a 23, quando ele diz o seguinte: os afetos da família e, digamos assim, a popularidade que Saulo gozava, para ele eram riquezas. E ele abriu mão disso. A gente viu aqui que por conta da mudança de convicção, a sua família se desorganizou completamente. Aí, durante essa reflexão, Emmanuel, né, faz aqui uma consideração. Contudo, diz Saulo, eu encontrei nas anotações de Levi o caso de um moço rico que nos ensina a proceder nessa hora. A história do mancebo rico. O mancebo rico chega para Jesus: mestre, o que é preciso fazer para herdar a vida eterna? Isso. Cumpre a lei. Mas eu já cumpro a lei. Qual é a lei? Os mandamentos. E aí Jesus recita todos os mandamentos. Isso eu já faço. Então, vende tudo que tens, dá aos pobres e segue-me agora. E aí o mancebo rico fica pensando na popularidade, na corrida das bigas, queria fazer todas as pessoas que tinham investido nele, no afeto dos pais. E aí colocou na balança e não se sentiu encorajado para deixar tudo e segui-lo. Patrícia, nos dias de hoje, esse vende tudo que tem e segue, seria o que nós deveríamos fazer? Boa pergunta. O que você acha? Eu não venderia tudo. Primeiro que eu vendo muita coisa, isso não ia resolver nada. Mas, mesmo assim, eu não venderia tudo, não. Eu acho que o caminho hoje é diferente. Naquela época, acho que na verdade sim. Acho que. Mário é ótimo. Principalmente o pessoal daí. Eu acho que é mais uma questão moral. Porque senão você estaria condenando a riqueza. Isso. Ele nunca condenou a riqueza. A lei do progresso está aí para isso. Senão você, a humanidade, vai ficar no fundo das cavernas. A forma que a gente administra. Esse vender também é circulação. Sim. Não é figuração, ele não falou figuração. Eu acho que ele falou isso para testar até onde ele está. Porque ele, como é um ser perfeito, Também não acho que ele já via na aura, na pessoa, se ela seria capaz ou não. Só queria que a pessoa dissesse. Mas ele, como sabia, ele já sabia qual era a resposta. Você, como atingiu esse limite, mas você tem coragem de me seguir? Tenho. Tem coragem de beber minha taça de vinho? Às vezes o cara não tem, ele quer seguir, mas não quero beber essa taça. Não, me seguir é tudo. E ele sabe, por amorosidade, então ele nunca viu que ele nunca cortava o livre-arbítrio da pessoa em falar. Ele sempre dava liberdade para a pessoa dizer assim: eu quero, você quer realmente o que você quer? Porque você acha que tem coragem de ir para tal lugar? Então, ele nunca dizia: você não vai fazer isso não porque você não tem capacidade, eu sou um Cristo, você ainda está indo nesse caminho. Nem fale comigo. Ele sempre dava a mão. Olha, pare para pensar, ouça. Será que você daria todos os seus bens realmente? E dando os seus bens, você passaria por tudo que eu passaria?
Né? Tem todas aquelas etapas, ele ia falar por etapas. Eu sempre procurava isso, porque dos 12 apóstolos, quem podia ter eles ali era Mateus, era mesmo. Exato. Só que não tinha vindo e mais ou menos deixou tudo para trás. Zaqueu deixou a riqueza, não. Ele foi e deu 4 vezes mais aqueles que ele tinha levado. Mas ele não deixou a riqueza dele. Ao contrário, ele começou a beneficiar os povos como a riqueza dele. E ele foi elogiado no Evangelho, né? Eu vou fazer aquilo que eu prejudiquei, eu vou devolver em 4, porque a salvação entrou nessa casa. Exatamente. Ele não está fazendo na riqueza. Mas eu acho que a psicologia de Jesus é muito direcionada. Esse caso que ele disse, me segue, ele disse ao contrário, para Joana de Conta, quando quis seguir ele disse, não é a tua hora, vai do teu marido e dos teus filhos. Quer dizer, cada caso parece muito específico para Jesus. Então, a gente tem uma intuição que é direcionada também a isso. O que ele quer que eu faça? Como Saulo chegou e disse, o que quer que eu faça? Né? Então, a psicologia de Jesus, para mim, é muito direcionada. No caso, que ele diz, larga tudo, me segue, para Joana disse, eu quero te seguir. Ele, não é a tua hora, vai e fica com o teu marido, com os teus filhos, porque aí é o evangelho que está lá. Mas é muito interessante. Nem a psicologia dele, a forma como ela reagia, era coisa muito particular dele. Porque ele queria atingir com aquilo exatamente. A gente até hoje não compra o que ele queria dizer com aquelas palavras. E várias Porque eu acho que era personalizado. É o que o Jacinto falou. Ele dizia a cada um que cada um precisava o que me segue ou não me segue. Né? A colega falou. Ele não assim, tinha capacidade de Mas seguir. ele disse. Mas ele queria que o marido se recuperasse. Que ela ajudasse. Não é que ele não pudesse. Não, a Macarena não pediu não, ela deixou tudo seguir. Assim, a minha hora, por exemplo, eu posso largar toda a minha questão material e seguir a parte espiritual. Mas isso, eu tenho que sentir isso. Então, se Jesus estivesse na minha vida e eu fosse muito lindo, o que é que eu devo? Talvez eu não me livrar de tudo, tá? Compartilhar esses bens meus com alguém, ou ajudar. Então, assim, cada um ouve isso e traz para si uma maneira melhor de se trabalhar. Né? Então, assim, eu acho que Jesus é um psicólogo, psicoterapeuta, espetacular, que se a gente abrir, né, a gente vai sentir o que ele quer que a gente faça. Então, ele, nessas passagens que é meio de parábola, meio figurada, para a gente entender também que tudo é possível. Né? Eu penso Isso. Tá bom. Agora, pegando exatamente o que você falou, Mário, no início, a questão de se despojar. Né? Então, trazendo para hoje, eu penso muito nisso. Eu acho que a gente sabe exatamente de que a gente precisa se despojar para seguir Jesus. Eu acho que cada um sabe, mas é difícil. É difícil. E não é, Lígia, para mim, você pode ser milionário, porque a questão é interna, são atitudes, são Mas escolhas. eu volto ainda. Eu acho que na época, os ricos eram maldosos. Mas hoje ainda o cara ainda pode usar o dinheiro dele para construir, gerar trabalho. Só que não aplica no mercado financeiro, que traz trabalho, não traz resultado nenhum. Não traz, só gira dinheiro lá e não gera produto algum, não gera trabalho quase zero, né? Só uma cilindra financeira. Mas isso é mal, isso é uma coisa que vai acabar dando problema em breve. Mas se a pessoa tem dinheiro hoje em dia, se você pegar o dinheiro e usar ele de uma forma correta, você está sendo mais útil do que pegar simplesmente e falar, está com dinheiro e vou seguir Jesus. Não. Isso aí é um desprezo com o bem material que você tem que dar. Joana de Ângeles, na obra Jesus Atualidade, comenta esse caso do moço rico. E ela diz que o que deixou ele em dúvida não foram os bens, foi a corrida. Foi o quê? Foi a corrida, a popularidade, a posição. Então, reforça aquilo que a Alessandra traz. Hoje, na palestra, Flávio falou sobre isso, né? Que Jesus não falava de nada de ordem material, em nenhuma de suas parábolas, né? O sentido espiritual dessa psicologia dele.
que a gente ainda precisa entender. Se você pegar Então, um rico de bem, ele fala, pode escutar, pega todo o seu dinheiro, então não dá, pega todo o dinheiro nenhum, está tudo nas minhas indústrias, nos meus negócios, tá tudo, tem um monte de gente trabalhando com meu dinheiro. Eu não tenho nada comigo. Não dá nem para vender. Não dá para vender o dinheiro, é só você vender as indústrias. Você é um rico de bem, ele está produzindo alguma coisa de útil. Né? Então, eu vejo assim, hoje em dia, o cara que segue a Jesus está gerando trabalho, está investindo em coisas boas. Né? E se a gente observar, Jesus ia também na casa dos ricos, Claro. sentava com eles e participava, não condenava. Então Jesus não condena nada, gente. exatamente. Na verdade, é questão de consciência. Isso. Presta atenção nessas interpretações, é que ele sempre falava para o Espírito, não para aquela pessoa. Ela estava falando para o Espírito que está aí. É você daqui a 1000 anos. É a mesma coisa que aconteceu há 2000 anos, né? Que fala do senador. Eu falo para o Espírito da vida, ele está falando para você agora ou daqui a 1500 anos. Então a mensagem é aqui. Você vai interpretar quando chegar o momento certo, você vai interpretar da maneira correta. É o seu próprio desenvolvimento interno. Então, Alexandre, depois desse diálogo com Saulo, ele acaba expulsando, né? Dizendo que se Saulo reavaliasse as suas convicções, o amigo estaria ali para o atender. E aí, depois de não ter encontrado Dalila, de Alexandre ter te batido as portas, Sadoc com a ordem de prisão na mão para o prender, ele resolve bater nas portas da Casa do Caminho, né? Na igreja cristã primitiva. E aí ele pensa no dia que ele teve com Sadoc, lá na página 79, a gente já passou por esse capítulo, ele decide ir à Casa do Caminho e assiste a pregação de Estevão. E ele vai acompanhado de Sadoc, e a gente se lembra que Simão Pedro reserva para Saulo o melhor lugar, né? Trata super bem. Saulo fica mexido com a pregação de Estevão, embora não concorde, quando ele começa a falar de Jesus, começa uma discussão, e aí Estevão deixa Saulo discutindo sozinho. Mais tarde, Estevão é chamado a se explicar no Sinédrio, e ocorre tudo aquilo. Tudo aquilo passava pela cabeça de Saulo, e aí ele bate quase trêmulo à porta. Imagina a situação. Quando Prócoro, que era um dos cristãos, atende, Saulo se apresenta dizendo: gostaria de falar com Simão Pedro. Caso esteja, dize-lhe que Saulo de Tarso deseja falar-lhe em nome de Jesus. Aquilo soou estranho, né? Doutor da lei falar em nome de Jesus era no mínimo suspeito. Aí quando Prócoro chega para dentro, né, de casa, tá Pedro e João. E aí ele solta a bomba. A primeira impressão que eles têm é a seguinte: impossível que o algoz implacável dos discípulos do Senhor estivesse convertido à causa do seu evangelho de amor e redenção. E aí eu pergunto, por que esse pensamento, se a mensagem do evangelho é para as ovelhas desgarradas, para as almas redimidas? Será que Pedro e João estavam desacreditando o poder do evangelho? Ou isso é humano? Isso é humano. É a palavra que está piscando em letras garrafais na minha cabeça. Eles eram humanos. Mas ninguém era santo ainda. Todo mundo ainda estava Né? E também depois de tudo que Saulo tinha feito, até ele tinha um passado muito marcante para ele. Isso. Uma coisa é você duvidar, a outra é você se opor. E aí o que acontece? Tiago se opõe. Aposto que essa história de conversão se resume numa farsa. Então, chamando Saulo de mentiroso. Aí Simão Pedro, diante dessa circunstância, tem a posição do meio, né? A posição equilibrada. Bom, a gente precisa ver. E nosso material de reconhecimento é o próprio Saulo. Então, é o que Jesus dizia, né? A árvore mostra da sua natureza pelos seus frutos. Cada árvore, né, se reconhece pelos seus frutos. Só que naquele momento, como é que eles iam fazer? Né? Vinha Saulo, entra, vamos fazer uma entrevista, né? É algo muito superficial. Poderia até ser cogitado, mas não era garantia de que realmente a convicção de Saulo tinha se alterado. Então, o que Simão Pedro decide? Decide despedir, dar uma desculpa elegante e fazer uma
conferência, uma conversa, né, um diálogo, para decidir em conjunto. Essa posição de Simão Pedro é uma posição muito interessante, né, e que a gente deveria refletir sobre ela, não apenas nas decisões importantes da nossa família, né, no centro espírita, nos nossos grupos, né. É uma decisão, porque assim, quando a gente compartilha o problema, a gente se abre para ouvir a opinião de todos, e às vezes a minha opinião nem era melhor, né? Era a opinião de um outro membro que está vendo a coisa por outro ângulo. Então Simão Pedro tem essa visão conciliadora. E aí, então, Prócoro despede Saulo, Saulo fica despedaçado, né? Porque, como o Mário falou, já estava doente, fraco, fragilizado emocionalmente, sem dinheiro, todas as portas se fechando, e aí ele junta as pequenas moedas que tinha e se hospeda numa estalagem. Enquanto isso, dentro da Casa do Caminho, eles se reuniram. E aí Emmanuel vai narrar como é que foi esse concílio, né? Simão Pedro ficou na posição do sensato, do juiz, né? Que ouve as opiniões de todas as pessoas e tenta tomar uma decisão que agrade a todos. Tiago e Filipe se colocam em posições contrárias, se opõem, porque tem que proteger a obra, né? Porque aqui tem pessoas fragilizadas que estão se recuperando, e se for uma armadilha, a gente tem muito mais a perder do que ele. João defende o poder do Evangelho, né? Ele dizia, bom, se eu acredito no poder do Evangelho, eu acredito que uma redenção como essa é possível. Barnabé se coloca numa posição de benevolência. Hoje eu até conversava com Flávio, né? Flávio gosta muito desse negócio de saber quem foi, quem não foi nas últimas encarnações, né? Esses personagens do Evangelho. E aí ele me falou que tem uma especulação de que Barnabé pode ter sido Hermínio Miranda. Porque na época eu até cogitei Chico Xavier, mas Chico Xavier estava reencarnado, né? Lívia Lentulha, que era filha do senador Públio Lentulus, que nessa época estava vivo. Mas isso é só especulação. Porque a figura de Barnabé é uma figura muito importante daqui para frente, né? E é uma figura benevolente, de compaixão, né? Que sempre apela para esse lado humano. É uma pessoa que não conhecia ele, portanto ela viu. Isso, isso. Agora, só aqui nessa frase aqui. Aqueles homens, né, poderiam ser rudes e simples, né, podiam viver distantes dos valores intelectuais da época, que é o caso de muitos serem analfabetos, mas tinham sido os primeiros colaboradores de Jesus. Talvez eles tivessem uma evolução espiritual enorme, mas nessa eles eram analfabetos. Perfeito comentário. Que é o caso também. Iniciou uma evolução emocional muito grande. Né? Isso. Porque é algo muito há um de uma encarnação para outra, se você precisa evoluir determinado lado. Então, o seu outro lado fica escondido. É lógico que ele chamar esses pescadores ignorantes, ele sabia que a vida que eles já tinham dava a eles capacidade para chegar a esse ponto. Isso. Não é qualquer pescador. Não é à toa que eles seguiam. Era uma evolução espiritual muito grande. Aí ele olhava todo o seu ser, né? Ele conhecia você só no olhar. Então ele sabia quem tinha condição, quem não tinha condição. Eles não lembravam que iam passar, iam ser chamados. Porque já encarnaram primeiro do que ele, sabiam que tinham essa missão com o mestre, mas que isso tinha que ficar velado. Exatamente. Né? É bem interessante. Esses pescadores ignorantes fundaram o cristianismo. É verdade. Não é pouca coisa. Perfeitamente. E vale a pena a gente falar sobre os argumentos de Pedro, né? Veja só. Bom, primeiro ele parte da hipótese que de fato Saulo estivesse mal intencionado, né? Aí ele começa dizendo: nos trabalhos da minha vida antes do Pentecostes, lembremos que o Pentecostes foi o início de Atos, né? Quando os apóstolos, o Espírito Santo, né, desceu sobre eles com as línguas de fogo, eles falaram em muitas línguas. Então, antes do Pentecostes, ele diz:
confesso que as faltas de toda sorte aparecem no meu caminho de homem frágil e pecador. Então, Pedro, de uma forma muito inteligente, emocional, como o Mário falou, ele se coloca com humildade e faz um autoconfesso da sua fragilidade, da sua condição de pecador. Ou seja, se a gente está vendo as feridas abertas de Saulo, a gente também erra. Pode não perseguir cristãos, mas a gente também comete nossos equívocos, né? O que é isso? A mensagem do Cristo não é uma mensagem de perdão, né? E aí ele continua. Depois que nos chegou o conhecimento pela inspiração celeste, não será justo esquecer o Cristo em qualquer iniciativa. Ou seja, ele faz uso aqui do simbolismo do Cristo justamente para mostrar que a posição do cristão não é a de julgamento. Pode ser de prudência, de cuidado, mas acima de tudo é de compreensão e perdão, né? E aí ele continua. Sendo um necessitado, porque de fato Saulo era um necessitado. Poderia ser um necessitado mal intencionado, mas ainda era um necessitado, com os olhos encovados, né? Pele e osso. Então ele era um necessitado. De qualquer modo, não vejo razões para lhe recusarmos mãos fraternas. Essas mãos fraternas pode ser, ele vem aqui todo dia, a gente dá um prato de comida e ele vai embora. Mas o auxílio a gente tem que dar para o necessitado, seja ele quem for, mesmo criminoso. Aí ele continua. Nosso irmão, se referindo a Tiago, né, acaba de se referir ao símbolo do lobo, que é uma fala de Jesus, né? Eis que vos envio como ovelhas em meio de lobos, né? Sede prudentes como as serpentes e puros como as pombas, ou simples como as pombas. Aí ele fala, mas o mestre nos ensinou que nenhuma obra útil se poderá fazer na terra sem a cooperação fraternal, que é o que Mário falou. Então, os ovelhos em meio dos lobos é para dar ao lobo não um prato de comida, né? Da ovelha ser dilacerada pelo lobo, mas para dar ao lobo uma oportunidade de ter um olhar diferente sobre a vida. Porque se o lobo continuar convivendo só com lobos, ele só entende a linguagem da violência, né? Aí, a partir desse ponto, ele mantém essa hipótese. Convenhamos que Saulo seja o lobo simbólico. Se estamos numa tarefa de paz e amor, o que a gente faz com o lobo, depois que a gente identifica? Pronto, identificou o lobo. Agora vamos apedrejar o lobo? Matar o lobo? Ou vai acolher? Veja como Simão, ele vai cercando, né, o convencimento, e é um convencimento com o poder de argumentação. Não seria mais razoável refletir nas possibilidades de domesticação? O que Jesus faria no nosso lugar? Aí desarmou todo mundo. Aí, depois dessa argumentação, desse modo, convidamos Barnabé para visitar pessoalmente o doutor de Tarso. Aí vem o que Mário falou, né? Barnabé não conhecia Saulo. Isso é um duplo benefício. Primeiro porque Barnabé não ia com o juízo prévio a respeito de Saulo. Segundo que Saulo também não ia ser ferido na sua suscetibilidade. Exatamente, se manteve na posição benevolente. Esse posicionamento de Pedro é muito interessante, porque além de proteger a casa do caminho, os demais apóstolos, proteger Barnabé, ele também protege Saulo. Porque, pense, por exemplo, se fosse Tiago. Tiago sozinho no quarto com Saulo, ia falar tanta coisa, né? Então, esse cuidado de Saulo com o, digamos assim, com o criminoso, esse cuidado de Simão, Pedro, com o criminoso, é muito interessante. Aí a gente pode pensar, como é que a gente se comporta perante um criminoso? A gente sabe que uma pessoa cometeu erros, qualquer crime, um assassinato, um latrocínio. Acontece, Barnabé vai lá, feliz da vida, tadinho, e percebe que de fato Saulo estava doente, né, muito sofrido. E é engraçado Emmanuel falar, em poucas horas sentia-se tão identificado com o novo amigo, quais se fossem conhecidos de longos anos. E será que não era? Especulação, né? Especulação. E aí Saulo fica, quando Barnabé se oferece, né,
para que ele volte à casa do caminho, na companhia dele, pagar os honorários lá da hospedagem, ele fica meio indeciso, né? Não, mas eu já ofendi demais a Simão Pedro e os companheiros. E aí é bonito o Barnabé dizer, né? Mas quem não terá errado nessa vida? Se Jesus nos tem valido a todos, não é porque o mereçamos, mas pela necessidade da nossa condição de pecadores. Né? Aqui cresce o misericórdia. Isso. Exatamente. E aí, assim sendo, ele vai, efetivamente volta. Simão Pedro o recebe, né, de braços abertos agora, depois do testemunho vivo de Barnabé. Pergunta. Quando Saulo estava sendo despedido por Prócoro, eu acabei pulando isso, mas Prócoro pergunta, não trazes alguma evidência de Ananias? Por que ele não apresentou o evangelho de Gamaliel? Né? Gamaliel tinha dado o seu próprio evangelho, que ele tinha transcrito, né, para Saulo. Apresenta isso quando fores lá para a casa do caminho como uma prova, né, da sua redenção. Por que ele não apresentou? Isso. Que acreditasse na mudança dele. Por ele. Carta de recomendação. Por que não pega carona nos documentários? Não pegava carona. Ele queria provar que ele podia. Porque se fosse hoje, até deixar essa cartinha na mão, não passar mal, né? Exatamente. Ele também já tinha sido despejado, né? Já tinham dado. O próprio já tinha dito que ele não poderia atender. Foi. Acho que ele também, por Pedro não Respeitou, né? Ele sabia que naquele momento havia a questão da humildade, né? Isso. Ele falou isso, eu acho que ele precisava ter se colocado no lugar dele e Perfeito. sem esperar. Perfeito. Tanto é que esse evangelho só vem depois, né? Ele vem agora. Então, depois desses momentos um pouco constrangedores que ele é recebido, ele começa a falar, né? Narrar o que aconteceu com ele em Damasco e todas as experiências que ele teve. E aí ele pede uma oportunidade de trabalho, né? De labor evangélico ali na casa do caminho, até para que ele possa se redimir. E então ele apresenta. Aqui está uma relíquia da amizade de Gamaliel, que trago invariavelmente comigo. E aí Emmanuel vai dizer, desde esse instante, os olhos do antigo pescador, Simão Pedro, fixaram-se nele com mais confiança. De fato, aí o que acontece? Ele começa a se alojar, né, na casa do caminho, e aí ele pede, caso fosse possível, desejaria ocupar o mesmo leito que Estevão foi recolhido generosamente nessa casa, né? E é interessante esse pedido porque o tempo inteiro a gente vê Saulo com esse desassombro de voltar nas suas emoções mais dolorosas, né? Quando a gente faz terapia, a maior dificuldade que a gente tem é vencer essas resistências, né? Daquelas emoções que a gente deixou guardadinhas lá. Agora não, tomando coragem. Mas ele não. Ele vai direto, porque ele, é como a Alessandra falou, a gente sabe, no fundo a gente sabe, né, onde o calo aperta. E aí ele vai ali, aí Pedro não apenas leva ele no quarto, mas traz as anotações. E aí Emmanuel vai dizer que nas anotações ele lê o nome de Abigail grafado diversas vezes, que ali estavam frases peculiares à dialética da noiva amada. Basicamente, Abigail foi educada pelo irmão, né? Porque a mãe deles morreu muito cedo. E haviam também várias citações sobre Corinto, onde eles cresceram, né? Então tudo aquilo faz com que as emoções reavivassem, né? Em Saulo. E aí Emmanuel vai dizer, entretanto, notou que Tiago, filho de Alfeu, receoso, talvez dos seus antecedentes, não se dignava dirigir-lhe uma palavra. Né? Com o tempo aqui a gente vai ver o desdobrar desses relacionamentos, desse relacionamento de Tiago com Saulo,
e entender um pouco dessas motivações, por que Tiago agia desse modo. Mas até aqui o que a gente sabe é que Tiago amava profundamente Jesus, mas também amava profundamente a lei de Moisés, né? Eles têm um reencontro no futuro, mas por enquanto o que a gente sabe é isso, que Tiago tem esse amor, digamos assim, dividido, que na verdade é um amor complementar, né? Mas para ele era dividido, que ele tinha muitas amizades com os judeus, então a gente pense na imagem que ele tinha de Saulo pela boca dos judeus, isso também influenciava muito. E ele diz que de certo modo aquilo lhe doía. Qualquer pessoa, né, que não sente amparo vai ficar incomodado, mas que ele aceitava a opinião temporária ali de Tiago. E aí, agilizando com Simão Pedro o que é que ele ia fazer da sua vida, Pedro diz o seguinte: não deves ignorar que a perseguição aos simpatizantes do caminho deixou traços muito profundos na alma popular. Dito de outro modo, se você continuar em Jerusalém, você não vai para lugar nenhum. Porque se você for para o Sinédrio, é questão de tempo para arranjarem um mandato de prisão para você ir preso. Ou você vai viver fugindo, ou você vai precisar suportar isso. E aí Pedro fala uma coisa muito interessante. Há que se considerar teu novo estado de alma como a planta preciosa que começa a germinar. É necessário dar liberdade ao germe divino da fé. E isso também vale para a gente, né? Quantas vezes a gente tem um sonho muito grande na nossa vida, né? Que é construir alguma coisa. E aí a língua coça para a gente contar para todo mundo. Mas por que, em geral, a gente tem essa recomendação de manter silêncio? Não é nem a questão da inveja e de nada disso. Mas é porque nesse começo, que o sonho ainda não está mais ou menos concretizado, as opiniões dos outros podem nos influenciar muito. E podem fazer com que essa plantinha que ainda está começando a crescer venha a morrer de uma forma muito precoce. Não germine. É a mesma coisa de Saulo. Aí ele decide voltar a Tarso, que era a cidade onde ele nasceu e cresceu, né? Ele é natural de Tarso, e onde o pai ainda estaria. Então a gente vai ver no próximo encontro esse reencontro de Saulo com o pai na cidade de Tarso e o início, né, do seu trabalho cristão.